Olá pessoal, o tempora o mores. Essa é uma expressão latina consagrada que significa literalmente o tempos, o costumes. O autor dessa frase foi um grande orador, filósofo e importante político da antiga República Romana, um senador republicano chamado Marco Túlio Cícero. Essa expressão ficou registrada nas Catilinárias, que são 4 discursos que ele proferiu contra um outro senador contemporâneo seu chamado Catilina. E nessa expressão, o tempora, o mores, o tempos, o costumes, Cícero queria protestar contra a perversão de determinados costumes da sua época que favoreciam Catilina. As 2 últimas semanas aqui no Brasil, nós fomos surpreendidos pela queda de 2 ministros. Independente de qualquer juízo de valor, isso gerou muita insegurança para todos nós. Que costumes! Além dessa crise política, há semanas temos amargado uma crise sanitária, que pelo menos para a nossa geração é sem precedentes. A cada momento, a cada dia, nós acompanhamos um número crescente de pessoas acometidas por esse vírus e pelo número também crescente de óbitos aqui no nosso país. Particularmente, esses números, essa estatística, assumiram faces de pessoas que eu conhecia. 2 pessoas da minha convivência perderam a vida essa semana. E nós ficamos a nos perguntar, quando é que tudo isso vai passar? E quando passar, será que eu terei passado também? Será que eu perderei entes amados? Tudo isso gera muita insegurança. Ó tempos em que vivemos. E é por isso que eu quero insistir na temática bíblica do consolo e da segurança em Cristo Jesus. Para nossa instrução, eu quero destacar apenas um texto, apenas um versículo muito conhecido no meu evangélico, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Toda essa epístola que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma é uma epístola muito importante pela clareza na sua explicação do que é o Evangelho. O Evangelho, a boa notícia de salvação para a humanidade. Deus tomando iniciativa para nos salvar graças à obra perfeita de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele vai descrevendo nos capítulos, até chegar ao capítulo 8, o desdobramento, as consequências dessa salvação na nossa vida. E especificamente no capítulo 8, nós temos uma passagem de grande consolo para todos nós que pertencemos à igreja do Senhor. Especificamente o versículo 28, como disse um importante teólogo chamado John Stott, ele comparou essa passagem a um travesseiro sobre o qual nós podemos descansar a nossa cabeça fatigada. E perceba a abordagem do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo no versículo, sabemos. O que é que ele sabia e o que é que a igreja a quem ele direciona essa epístola sabia também e que nós precisamos tomar conhecimento? Muito simples. Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sejam as coisas agradáveis, sejam as coisas desagradáveis. Tudo isso, divinamente conduzido por Deus, ele usa para o nosso crescimento, para o nosso benefício. O pressuposto por trás dessa afirmação é que Deus age em toda parte.
que Deus, além de ser o criador de todas as coisas, ele também sustenta e controla absolutamente tudo. É o que nós chamamos de providência. Quando nós destacamos que Deus é o Deus da providência, nós queremos dizer com isso que ele governa soberanamente o universo, de tal forma que as circunstâncias, ainda que sejam desagradáveis, ele usa para trazer um bem para todos nós que pertencemos ao seu povo. Nós precisamos saber disso, que ele comanda o universo para o seu bem, para o meu bem. Isso é como um bálsamo para o nosso coração. Isso é como uma vacina que nos previne da ansiedade que constantemente nos assedia, especialmente nesses dias maus, quando ficamos susceptíveis até à depressão. Nós precisamos trazer à memória e nos agarrarmos com muita fé nessas afirmações magníficas de que tudo o que acontece é para o nosso bem. Evidentemente que nós não temos dificuldade de reconhecer que as coisas boas que sucedem a cada um de nós cooperam para o nosso bem. A nossa dificuldade é entender em situações como de provação, de tribulação, de perdas, de enfermidades, de fracassos acumulados com o tempo, como é que isso pode trazer algum benefício para nós? O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele sugere que as coisas que nos atormentam são boas porque produzem 3 coisas na nossa vida. Primeiro, servem para nos despertar. Quantas vezes nós baixamos a guarda e talvez o momento que nós devemos ficar mais atentos é quando estamos vivendo a bonança, ou então uma situação sem grandes mudanças, sem grandes incidentes. Geralmente ficamos letárgicos e estamos sujeitos a grandes surpresas desagradáveis. Então Deus manda a procela para nos dar uma sacudidela, para nos despertar para a realidade espiritual. Em segundo lugar, Dr. Martyn Lloyd-Jones sugere que as coisas ruins são boas para nos humilhar. Quando estamos vivenciando momentos tristes e ficamos cheios de queixumes, interrogando Deus, por que é que Deus permitiu que essas coisas acontecessem na nossa vida e chegando ao ponto de afirmar coisas indignas em relação a Deus, colocando em descrédito o cuidado de Deus, chegando ao ponto de afirmar que fomos abandonados por Deus. Então nós percebemos esses pensamentos perniciosos, pecaminosos, nós percebemos que há algo de ruim que ainda brota no nosso coração e que nós precisamos, humilhados, reconhecer que carecemos do renovado perdão de Deus nas nossas vidas e que carecemos profundamente da ajuda e do poder do alto. Além de nos despertar, além de sermos humilhados, as situações difíceis também cooperam para nos fazer lembrar que nós somos peregrinos nesse mundo. Quão facilmente nós perdemos o foco, mesmo diante de coisas legítimas. Às vezes ficamos tão envolvidos com a nossa profissão, com os nossos familiares, com os bens materiais que tanto perseguimos, que esquecemos que existe uma realidade infinita maior, para a qual nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Então é bem-vindo quando ficamos muitas vezes até envolvidos por uma situação de enfermidade, porque isso nos faz pensar de que existe algo além e nós fomos destinados para essa realidade do porvir.
Uma outra afirmação muito importante desse texto é quando o apóstolo Paulo salienta que essas bênçãos prometidas na passagem se dirigem não a qualquer pessoa. Às vezes nós entendemos que as promessas aqui têm um caráter universal, no sentido de que todos os indivíduos desse mundo podem experimentar isso. A declaração do apóstolo Paulo tem uma limitação. Não é para todas as pessoas. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para mim, essa é uma grande definição do que seja um cristão. O que é um cristão? É alguém que ama a Deus. Infelizmente, alguns imaginam que ser cristão é simplesmente uma aceitação intelectual da verdade. Envolve isso também. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus, mas nós não podemos entender que o acumular de conhecimento reduz-se à caracterização de um cristão. Um cristão é muito mais do que isso. Outras pessoas imaginam que quando cumprem as suas obrigações dominicais, indo à missa ou ao culto, isso já é um indicativo de que nós somos cristãos. Ou que eu fui batizado e, portanto, eu sou um cristão. Ou, quem sabe, uma emoção muito forte que você sentiu no momento do culto, seja por um solo de um mavioso cantor ou de um melodioso coral, e aí fomos tomados por uma emoção, ou quem sabe um eloquente pregador da palavra de Deus, e fomos às lágrimas, aí nós entendemos que nós somos cristãos, porque fomos tomados por uma atmosfera de sentimentalismo. Cristão é muito mais do que isso. É alguém que ama a Deus. E qual é a natureza desse amor? Quero lembrar uma passagem da palavra de Deus que diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus Cristo falou isso para os seus discípulos. Nós demonstramos o nosso amor para com Deus quando nós temos desejo de agradar a Deus, quando nós queremos viver para a sua glória e quando nós queremos de fato cumprir os seus mandamentos. Alguém que ama é alguém que obedece. O amor, ele não é teórico. O amor, ele é prático. E logo, logo, as tribulações vão nos mostrar se nós amamos a Deus ou não. Veja, por exemplo, o caso de Jó. Existe um livro do Antigo Testamento que narra a trajetória de um servo de Deus chamado Jó. Diz a Sagrada Escritura que era um homem muito próspero, um homem muito íntegro. E diz o texto sagrado que num só dia ele perdeu toda a sua riqueza, era um homem muitíssimo rico. E também perdeu naquele mesmo dia em que ficou desprovido dos seus bens, ele perdeu todos os seus filhos. Ele tinha 3 filhas e 7 filhos. E ele recebeu essas notícias numa pancada só. E interessante examinarmos a reação dele, porque ele não amaldiçoou a Deus. Algum tempo depois, ele perdeu também a sua saúde, ficou tomado de chagas do alto da cabeça até a planta dos seus pés. E a sua mulher, num gesto de profundo desespero, olhou para ele e disse: olha, tu ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. É como se ela dissesse: eu não vejo mais uma saída para essa situação a não ser a morte. E Jó vai repreender a sua mulher, e perceba que a Bíblia até demonstra, né, os bastidores das discussões entre os casais, né, e especificamente entre Jó e a sua esposa, quando ele repreende a sua esposa, dizendo assim: mulher, tu falas como qualquer doida. Deus nos deu, então Deus nos tirou.
Então perceba que alguém que ama a Deus, ainda que ele se sinta tentado a amaldiçoar Deus, ele não vai fazer isso. Ele vai dizer: estou nas mãos de Deus, Ele sabe o que faz, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei, mas eu sei que Deus é amor, e eu sei que Ele tudo vai fazer para trazer o bem para a minha alma. Essa bênção é destinada para aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Interessante que o apóstolo Paulo, ele vai dar uma outra característica do cristão, uma outra característica daqueles que são beneficiados pelo comando de Deus em favor do nosso bem. Ele diz: não somente aqueles que amam a Deus, mas aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O cristão verdadeiro é alguém chamado por Deus. Você sabia que quando a palavra de Deus é anunciada com muita fidelidade por um pregador, é como se o próprio Deus estivesse falando para você? E Deus nos conclama, Ele nos chama, Ele nos vocaciona, primeiramente, para darmos as costas para o pecado e para abraçarmos o Filho dele como sendo o nosso único Salvador e o nosso único mediador. É o chamado poderosíssimo de Deus que acaba com a obstinação do nosso coração, que doma toda a nossa rebeldia. É esse chamado maravilhoso que nos faz amar a Deus. Em uma outra passagem das Escrituras, em 1 João, a primeira epístola que João escreveu, no capítulo 4, versículo 19, está dito que nós só amamos a Ele, ou seja, a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Essa explicação de pessoas que muitas vezes estavam alienadas de Deus, pessoas que não aceitavam a lei de Deus, passam a amá-los. Essas pessoas, como nós, só amam ao Senhor porque foram chamados pelo Deus Todo-Poderoso. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Quando a Bíblia fala de propósito, significa dizer que Deus tem um plano, que Deus tem um decreto, que Deus planejou tudo cuidadosamente, de tal forma que Ele queria de fato chamar pessoas e que essas pessoas viessem a amá-lo de todo o coração, porque Deus as ama, e que Deus trabalharia mandando coisas agradáveis e desagradáveis para o nosso crescimento espiritual. Então, eu quero encerrar essa breve meditação, primeiramente me dirigindo a você. Você foi chamado por Deus? Deus te chama para que você abandone caminhos errados. Lembre-se que os dias são maus. Ó têmpora, ó mores. Há grandes bênçãos reservados para aqueles que creem em Cristo Jesus. E o chamado de Deus é inequívoco. Ele te chama ao arrependimento. Ele te chama para que você deposite a sua inteira confiança no Filho de Deus, em Jesus Cristo, para a sua salvação e para que você experimente essas gloriosas promessas aqui do versículo 28. Quanto a você, meu querido irmão, que já foi chamado por Deus e, portanto, foi capacitado a amá-lo, lembre-se de duas coisas. Que tanto a bonança quanto a tempestade são motores que impulsionam a nossa alma rumo ao propósito de Deus. Nunca esqueça disso. Se você passar por tribulações, por provações, e você vai passar por isso, é questão de tempo. Saiba de uma coisa, que Deus está no controle e que Ele aflige a sua alma, não porque Ele seja um Deus sádico,
mas porque Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer proporcionar a sua santificação e o seu crescimento. Que Deus te abençoe e que Deus te conduza a um verdadeiro chamado que só Ele pode fazer. Amém.